uma vida real, uma vida sem fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Pode se sentar. Nós vamos ter um momento de oração agora, né? Nós estamos aqui para nosso primeiro dia aí, no empenho de que todos levem isso mesmo para casa e abracem, divulguem. Outra coisa é que a gente não está aqui de forma religiosa, não é pelos 40, não é pela abstinência, é pela disposição de coração, amados. Deus quer a nossa disposição de coração. Aí, às vezes, você vai encontrar alguém lá pelo 10º dia de campanha, estimula ele a entrar com você, amém? Quando for lá no 39º dia, estiver faltando um dia, você estimula alguém a pular para dentro, glória a Deus, amado. Amém? Porque ele vai pular para dentro de uma coisa que já está acontecendo, fazer parte disso e receber a mesma unção, a mesma revelação de Deus. Porque é pelo princípio que está implicado aqui. Deus coloca em nossa vida princípios. E se a gente obedece e cumpre esses princípios, as coisas funcionam na nossa vida. Amém? Então esse é o princípio da oferta, da disposição. Então o jejum não é pelo que eu reclamo de Deus. O jejum é a resposta que eu dou a Deus de que eu entendi. Eu entendi a mensagem. Eu entendi que Ele é o Deus abençoador. Eu entendi que todas as minhas necessidades são supridas. Eu entendi que eu não preciso andar ansioso de coisa alguma. E eu entendi que eu tenho algo que já está em mim, colocado em mim, que pode ser ofertado. Então é isso, o jejum é oferta. É oferta espontânea. O jejum não é uma campanha de barganha aqui. O jejum não é a gente sentar na mesa, Deus de um lado e a gente do outro, e a gente ficar negociando, né, quanto cada um vai entrar para ver se o negócio é fechado. Não, é uma linguagem de entendimento, é uma transformação de entendimento. Eu posso tirar esse tempo, eu posso ofertar essa parte da minha vida. E eu quero sinalizar isso. Eu quero sinalizar isso. E aí eu queria ler com vocês, que como hoje é o primeiro dia, eu queria ler com vocês, depois você ter até a oportunidade em casa, ler toda a história. Porque é interessante que é uma história, a história da mulher samaritana, e que fala só de comida e de bebida. Fome, sede, vai comprar comida, estou com fome, me dá água, estou com sede. E é interessante porque toda a temática que Jesus usou naquela história é a temática daquilo que são nossas necessidades mais básicas, como comer e beber, né? É todo o contexto, todo o pano de fundo daquela história. E Jesus vai lá para uma fonte, onde uma mulher ia buscar água, numa hora que era a hora do almoço, onde todo mundo estava com fome. Então, numa hora onde estava todo mundo com fome, preocupado com o que ia comer, Jesus vai lá encontrar com uma mulher que estava indo buscar, fora de hora, o que beber. E Jesus, então, introduz a conversa com ela na base do "estou com sede", né? E, no final de tudo, é interessante, porque os discípulos foram para a cidade comprar comida, pensando que Jesus estava com fome, né? Jesus começou a conversa com a mulher pedindo água, ela pensando que ele estava com sede. No final da conta, Jesus nem comeu, nem bebeu. Amém, mano? E a vida da cidade inteira, né, de Sicar foi transformada. Amém? Então é interessante isso, né? E Jesus é interessante porque Jesus começa o texto, ele introduz os discípulos nesse texto de João 4, dizendo assim:
é necessário passar por Samaria. Então ele vai falando de uma necessidade. E falando de necessidade, ele passa por aquilo que são todas as nossas necessidades básicas. Mas eu queria só ler o texto aqui que conclui, a gente não tem tempo, nós não vamos fazer aqui uma mensagem, mas apenas um desafio para a gente orar aqui nessa noite. E você conhece bem essa história, né, da mulher samaritana. E lá no versículo 31, os discípulos insistiram com ele, dizendo: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. E os discípulos começaram a falar entre si: será que alguém lhe trouxe o que comer? E disse Jesus: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém, amados? Aí a gente vai entendendo o espírito do jejum, né? E o espírito da oração, que na verdade esse jejum e oração é para que cada um de nós entenda, seja alimentado. Jesus ficou sem beber e sem comer naquele momento, porque ele estava sendo alimentado. Está vendo, amado, como é que jejum não é abstinência? Jejum é dieta. Eu estou deixando de alimentar uma parte da minha vida, que é a minha carne, o meu corpo, para alimentar o meu entendimento a respeito daquilo que é a vontade de Deus. E Jesus diz: a minha comida é conhecer, é cumprir, é fazer, é materializar, é concluir aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, concluir a sua obra em mim, comigo e através de mim. Amém, amado? Então esse tempo de 40 dias, que nós vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso país, é para que a sua casa, a minha casa, nossos filhos, nossos cônjuges, a família, nossos amigos, possam reencontrar na sua vida aquilo que é o verdadeiro propósito da vida deles. Para que a gente não perca tempo, amados, lutando pela nossa subsistência, quando nós podíamos gastar todo o nosso tempo nos esforçando para viver e não para sobreviver. Quantas vezes a gente gasta toda a nossa energia sobrevivendo, sendo que nós poderíamos gastar toda a nossa energia vivendo a vontade, o propósito, cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente forma nossos filhos em casa para eles serem o que, amado? Sobreviventes. Como se Deus não tivesse cuidado da vida deles. Como se eles fossem filhos nossos e não de Deus. E aí Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Vocês dizem: daqui a 4 meses ainda haverá colheita. E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Sabe, amados, às vezes a gente está vivendo ansioso, às vezes nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. Porque quando a gente olha para a vida, a gente só vê o que não está pronto. A gente só vê o que falta, o que não tem. A gente só vê o que gostaria de ter, o que gostaria de ser, aonde a gente gostaria de chegar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a nossa vida, amados, ela não é feita de convicção, ela não é feita de fé, ela não é feita de conhecimento. Às vezes toda a nossa vida espiritual está calcada em ansiedade, porque está calcada em expectativa. Às vezes a gente não tem orado corretamente, porque as nossas orações estão calcadas nas nossas expectativas. A gente ora e senta para orar, para falar daquilo que não tem, daquilo que não sabe, daquilo que não viu, daquilo que gostaria de ter, e a gente só fica falando com Deus das coisas que na verdade a gente nem sabe se existe. Porque a gente olha e acha que elas coisas ainda vão acontecer, está entendendo? A gente pensa ainda naquilo, a gente vive de acordo com o que ainda não é. E Jesus diz: abram os olhos de vocês. Vocês acham que a colheita está por vir? Vocês acham que a vida de vocês é que vai acontecer amanhã? Amado, sabe quem que ensinou a gente a pensar em amanhã? O diabo. Porque foi do diabo que o homem ouviu pela primeira vez: no dia em que você fizer, então você será. E o homem deixou de viver de acordo com aquilo que Deus já tinha dado para ele, para viver de acordo com aquilo que ele não era, com as suas expectativas e com aquilo que ele gostaria de ser. E é interessante, amados, porque quando Jesus está mandando os discípulos abrir os olhos, sabe qual foi a promessa do diabo para o homem?
A promessa do diabo para o homem foi o seguinte: no dia em que você comer, a única coisa que Deus não mandou você comer. Está vendo o que é jejum, amado? O que é jejum, amado? Sabe por que o homem pecou, amado? Você sabe por que o homem comeu o que não devia ter comido? Porque o homem não comeu o que podia ter comido. Porque tem gente que acha que Deus deixou para o homem uma proibição. Mas Deus não deixou para o homem uma proibição. Deus deixou para o homem um mandamento. Deus falou assim para o homem: comei de tudo o que eu te dei para comer. Se o homem tivesse obedecido a Deus e comido de tudo que Deus deu para ele comer que estava pronto, ele não estava com fome para comer o que ele não podia. Está me entendendo isso ou não? Amém, mano? Está vendo por que a gente precisa de jejum, mano? Porque às vezes a gente não está alimentando uma parte da vida que a gente precisa alimentar, e por isso a gente está com fome para comer as coisas que não devia. Amém? Então jejum não é ficar sem comida, mano. Jejum é comer a comida de Deus. E qual é a comida de Deus? Fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é que você comece do que Ele já te deu, amado. E não que você fique aí comendo o que você gostaria de ter. A vontade de Deus é que você comece da fé e não comece das suas expectativas. E sabe qual foi a promessa do diabo para o homem? No dia em que você comer, seus olhos serão abertos. E foram. Para ver a sua vergonha. Porque a Bíblia diz que quando o homem acabou de comer a árvore do conhecimento do mal, seus olhos foram abertos e eles só conseguiram ver que estava pelado. Está vendo, amado? Quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, os nossos olhos se fecham para aquilo que Deus já deu e só ficam abertos para aquilo que a gente ainda não tem. Em vez de a gente entender o que Deus já providenciou para nós, a gente só consegue ver o que a gente ainda não tem. Quem está entendendo isso aqui? Por isso Jesus falou assim: vocês olham, quando vocês olham para o campo, vocês só veem o que vocês não têm. Quando vocês olham para o campo, vocês veem uma lavoura que ainda vai dar. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes você olha para a sua casa, olha para a sua vida, olha para o seu trabalho, olha para a sua cidade, e a gente lida com a cidade olhando para ela como uma coisa que ela ainda não tem, não é. Aí você ora pelo seu filho, por aquilo que ele ainda não é, mas você gostaria que ele fosse. Quem está entendendo isso aqui? Você vai orar pelo seu marido e você ora por ele na perspectiva do que ele ainda não é, mas você gostaria que ele fosse. Você ora para o seu trabalho na perspectiva do que ele ainda não é, mas você gostaria que fosse. Por quê? Porque você anda comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que Deus providenciou para você. Você fica comendo dessa árvore de querer entender tudo, seus olhos só estão abertos para aquilo que você não tem. Só para ver que você ainda está pelado, e você fica com vergonha da sua nudez e quer cobrir ela de qualquer jeito. E a gente se torna um sobrevivente. Como eu disse, a gente não vai ter tempo para ficar meditando nesse texto, porque ele é muito pedagógico para esse primeiro dia de oração e jejum. Sabe o que é interessante, amado? Jesus falou uma coisa para aquela mulher. Jesus falou assim para a mulher samaritana: no dia em que você conhecer o que Deus já te deu, então do seu interior fluirão rios de água viva. No dia que você conhecer o que Deus já te deu, então você vai deixar de ser um vaso de carências e vai ser um vaso de bênçãos. No dia que você conhecer o que Deus já te deu, você vai deixar de viver segundo o que você precisa e vai viver segundo o que Deus já te deu para cumprir a vontade dele. Sabe o que é interessante? Aquela mulher entendeu isso e a primeira coisa que ela deixou para trás, quando o coração dela foi transformado, foi o vaso dela. Ela deixou o vaso das suas carências e foi para a cidade abençoar a cidade. E trouxe a cidade inteira para Jesus. Aquela mulher trouxe a cidade inteira para Jesus. Mas sabe o que é interessante? Quando ela estava indo para a cidade, os discípulos estavam vindo da cidade. Agora você pensa bem, uma mulher, naquele tempo em que mulher era a primeira que apanhava, a última que falava. A mulher não tinha voz, ela não era nem contada, ela não era considerada.
Era uma vergonha para a mulher falar em público. E aquela mulher não era uma mulher qualquer. É uma mulher que já vinha de vários casamentos, uma mulher que já vinha de vários relacionamentos. Ela era envergonhada de si própria. Aquela mulher não tinha nem o respeito dela. Ela tanto não tinha o respeito dela que ela buscava água num horário que ninguém mais buscava, só para ela não ter vergonha de buscar água junto com as outras mulheres. Então ela era uma mulher que ela era segregada para ela mesma. E aquela mulher, nessa condição, mulher de muitos casamentos, desprezada até os próprios olhos, ela vai para a cidade e traz a cidade inteira para Jesus. E o interessante é que quando ela está indo para a cidade, está vindo da cidade um grupo de discípulos. Quantos discípulos? Não sei, 12, 70, 120, não sei. Mas pelo menos 12. E esses discípulos passaram várias horas na cidade. Sabe quantas pessoas eles trouxeram para Jesus? Nenhuma. Sabe por que eles não trouxeram nenhuma pessoa para Jesus? Porque eles foram na cidade para comprar comida. Eles foram na cidade por causa da sua fome e não por causa da sua fé. Sabe por que às vezes o casamento não está funcionando? Porque você está orando pelo seu casamento de acordo com a sua fome e não de acordo com a sua fé. Às vezes você ora pela sua casa e você parece que a sua oração não funciona, porque você ora pela sua casa de acordo com a sua nudez e a sua vergonha. Você só ora pela sua casa tentando cobrir a sua vergonha. Deus, eu tenho vergonha de ter um marido assim, eu tenho vergonha de ter um filho assim. O que os outros vão pensar quando vê um filho desse jeito? Vão pensar que não tem mãe nem pai. Não é assim que a gente faz? Menino, não deixa o quarto desarrumado, porque se chegar alguém aqui em casa... Aí pensar o quê? Que você é um menino desarrumado? Não, não é isso que as mães fazem e os pais falam. Não falam isso. Você vai pensar o quê? Que você não tem pai nem mãe. Pronto, a gente já está preocupado com a nossa vergonha. Aí a gente ora para o nosso menino ser bom para a gente não passar vergonha. A gente ora para ter um bom emprego para não passar vergonha. A gente ora para ter um marido bom para não passar vergonha. Porque tem mulher que tem vergonha de falar do marido que tem. A gente quer ter uma mulher boa para não passar vergonha. Amém, amado? Porque quando a gente olha para o campo, a gente só vê um campo que ainda pode dar fruto. É a nossa expectativa, mas não é a nossa certeza. E Jesus diz, agora abram os seus olhos. E é isso que diz o nosso primeiro dia de oração. A visão de Deus. Nós vamos entrar nesse primeiro dia e vamos pedir para Deus a visão de Deus. Como é que Deus vê a nossa casa? Como é que Deus vê a nossa família? Como é que Deus vê a nossa vida? Nós queremos olhar, nós vamos orar, mas nós queremos olhar para isso tudo com a visão de Deus, o propósito de Deus. Nós queremos entender o propósito de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não queremos olhar para nós mesmos e continuar existindo como quem tem uma vergonha para cobrir. Nós queremos olhar para a nossa vida e continuar vivendo como tem um propósito para cumprir. Amém, amados? Nós não estamos aqui para cobrir uma vergonha, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. E Jesus diz, olha para o campo, meu irmão. E você está pensando que a bênção ainda vem, e ela já veio. Olha para o campo, porque os campos estão prontos para a colheita. Estão brancos. E sabe o que é a visão de Deus? Eu vou olhar para esse campo e vou ver. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu enviei vocês para colher onde vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram agora para usufruir do trabalho deles. Amém, amado? Olha, eu vou dizer uma coisa. A igreja dessa cidade vai viver uma revolução espiritual. Porque essa igreja na cidade, a igreja de Goiânia, não vai continuar vivendo, tendo olhos para si. Como quem ainda vive para atender a sua própria necessidade. Muitos homens e mulheres de Deus deixaram seus países. Eu tive o privilégio de conhecer alguns homens que vieram para o interior de Goiás, vieram para a região de Anápolis, de Goiânia, vieram aí para o interiorzão lá, para Mineiros, para tantos lugares aí, vieram para esses lugares. Quando isso aqui, amado, tinha nada. Era mato, e pedra, e nada. Gente que veio para cá e trouxe o caixão junto,
com a mudança. Eu tive o privilégio de conhecer gente que veio para cá e enterrou aqui a sua família. Gente que nunca mais voltou para os seus países de origem. E eu tenho certeza, amados, que não foi para ver uma igreja que sabe celebrar apenas a si própria. Mas esses homens e mulheres deram a sua vida para que essa cidade, essa região, fosse uma luz de esperança, um exemplo para o nosso país e para as nações. Eles não vieram para cá comprar comida, amados. Eles não vieram para cá porque estavam com fome. Onde eles estavam, eles tinham muito mais comida que aqui. Eles vieram para cá para fazer a vontade de Deus, na esperança de que aqui havia uma fonte de águas que ia abençoar as nações do mundo. Então nós vamos ser gratos a Deus por essas pessoas, porque eles fizeram um trabalho árduo, e não é justo que agora a gente fique aqui desfrutando de tudo isso e ainda esperando o que nós vamos receber mais, e ainda vivendo como se não tivesse o suficiente. Amém, amados? Quem quer ter os olhos abertos aqui essa noite? Nós queremos uma visão de Deus. Nós queremos uma visão de Deus a respeito da nossa própria vida. Nós queremos saber qual é de fato a nossa comida, a nossa bebida em Deus. Amém? Então hoje é o primeiro dia dessa campanha. E nesse primeiro dia nós queremos orar para ter a visão de Deus. Primeiro, para ter um coração grato por tudo que nós já recebemos. Nós não estamos aqui para arrumar mais coberta. Nós não estamos aqui para pedir mais recurso. Nós não estamos aqui para pedir que Deus nos abençoe mais. Nós estamos aqui para pedir que Deus abra os nossos olhos, que nos dê uma visão, que Deus nos mostre que os campos estão prontos e que nós somos as pessoas que Ele quer levantar para transformar essa realidade, para levar esse testemunho. Amém, amado? Nós não somos aqueles que vão continuar entrando na cidade apenas para comprar comida, sem transformar a vida de ninguém. Nós vamos entrar nessa cidade como quem carrega dentro de si uma fonte. Nós somos os vasos de bênção. Nós somos as pessoas que Deus levantou para trazer um testemunho de transformação na vida da cidade. Essa miséria, a injustiça, a violência, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós estamos numa das regiões onde o tráfico de drogas está crescendo de maneira mais avassaladora no Brasil. E às vezes a gente quer culpar os traficantes. Eu não culpo os traficantes pelo tráfico de droga. Tráfico de droga é um comércio. E como qualquer outro comércio, só tem quem vende porque tem quem compra. Ninguém vende nada onde ninguém compra o que a pessoa está vendendo. Quem vende só prospera em cima de quem compra. E quem está comprando e sustentando esse comércio não são os traficantes, são nossas famílias. Muitas vezes a nossa própria hipocrisia. Porque muitas pessoas que estão lá na mídia falando de combate às drogas são consumidores contumazes de droga. É uma hipocrisia. Muitas vezes, amados, nós como igreja temos vivido uma hipocrisia, onde a gente fala de santidade e quer apresentar o reino de Deus para as pessoas, mas os relacionamentos são promíscuos. Infidelidade, traição, promiscuidade. E a gente vai levando isso como se tudo isso fosse normal. Por quê? Porque estamos arrumando formas de cobrir nossa própria vergonha. Então, às vezes, um líder não está satisfeito com o relacionamento conjugal dele, vai lá costurar uma roupa de trapo para cobrir a insatisfação dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abra hoje os nossos olhos. Nós vamos orar hoje e vamos dizer: Deus, nós queremos que os nossos olhos sejam abertos. Queremos ter um coração grato. Queremos ter gratidão pelas pessoas que trabalharam de maneira tão árdua pela nossa vida, para que hoje a gente tivesse em condição de colher aquilo que nós nem semeamos. Amém? Amém, amado? Você crê nisso? Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Então nós vamos clamar por visão agora. Eu queria convidar você a formar grupos de 2 ou 3, no máximo 2 ou 3 pessoas, porque assim todo mundo vai poder orar. Orar uns pelos outros, orar pela família, orar por essa campanha, para que Deus levante mais pessoas, para que Deus mobilize mais gente, para que Deus mobilize o nosso próprio coração. Eu estou pedindo a Deus que o nosso coração vai aumentando em disposição. Amém? Vai crescendo, que a gente vai crescendo nessa disposição de orar, de interceder, mas nessa perspectiva. Para que no final desses 40 dias a gente saiba que nós somos um povo já abençoado. Um povo que já está em condições de cumprir a vontade de Deus. Um povo que se alimenta de fazer a vontade de Deus. Um povo que não se relaciona com a cidade segundo as suas carências, mas segundo as suas convicções. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos formar grupos aí, você pode sair do seu lugar, pode ficar de pé, tem muito espaço. Não precisa preocupar com a ordem, não. Nós vamos reunir aí 2 ou 3, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar, e assim que nós vamos estar concluindo o nosso momento aqui, com oração, com clamor mesmo. Amém? Vamos ter um tempo agora. Nós vamos, durante um tempo aí, estamos orando.